Olá pessoas, chegamos finalmente ao estonteante parágrafo 6 de Ser Tempo. Heidegger promete aqui, como uma das tarefas desse tratado, que nunca chegou a ser concluído integralmente enquanto tratado, uma destruição da história da ontologia. Isso tem uma significação muito profunda, mas também é geralmente mal compreendido, especialmente quando a gente faz uma leitura desavisada e descontextualizada de Ser e Tempo e tende a tomar essa destruição como se fosse um aniquilamento da tradição, como se Heidegger estivesse propondo que toda a história prévia da ontologia é um monte de baboseira que precisa agora ser jogada na lata do lixo da história do pensamento filosófico. Bem, eu vou considerar isso mais na parte final do vídeo, né? Mas essa é uma interpretação bem equivocada que a gente deve ter o cuidado de evitar desde o início. O parágrafo 6 de Ser e Tempo começa a ser preparado lá no final do parágrafo 5. O que Heidegger vai dizer lá no final do parágrafo 5, né? Nos dois últimos blocos do parágrafo 5. Ele diz, porque o ser só pode ser compreendido sempre e cada vez na perspectiva do tempo, também a resposta à questão do ser não pode ser dada numa proposição isolada e cega. E aí eu pulo lá para o último parágrafo. Se, portanto, a resposta à questão do ser oferece o fio condutor da investigação, segue-se então que ela só se dará de modo suficiente quando se encontrar uma explicação e um esclarecimento acerca do modo específico da ontologia tradicional legada pelo passado, de seus encaminhamentos, de suas questões, de suas respostas e fracassos, como algo necessariamente ligado ao modo de ser do Dasein. O que Heidegger está fazendo aqui é mostrar que mesmo essa investigação que ele está propondo sobre o sentido do ser, ela só se torna, primeiro, compreensível e, segundo, significativo, que basicamente é a mesma coisa, ser compreensível e significativo. Isso só acontece quando que a gente liga todo esse questionamento à sua história, né? Então, recolocar a questão do ser é algo que precisa ser feito, no entender de Heidegger, em diálogo com a tradição filosófica que o precedeu. E é isso que ele está propondo. A destruição vai ter mais a marca desse diálogo com o pensamento passado do que uma negação do pensamento passado. Vamos então ao parágrafo 6. O título é o seguinte: a tarefa de uma destruição da história da ontologia. Eu quero ler e comentar 3 passagens desse longo parágrafo. Talvez 4. Vamos a elas. O início do 6º parágrafo eu considero muito significativo, né? E, portanto, essa vai ser a primeira passagem que eu vou ler e comentar. Diz assim: toda investigação, e não apenas a investigação que se move no âmbito da questão central do ser, é sempre uma possibilidade ôntica do Dasein. É algo que um Dasein concreto pode levar a curso ou não, né? Mas nenhuma investigação ela pode acontecer senão enquanto uma atividade específica de um Dasein específico, de um ser humano. O ser do Dasein tem o seu sentido na temporalidade, né? Isso que o Heidegger estava anunciando já no parágrafo anterior. Na temporalidade. Esta, por sua vez, é também a condição de possibilidade da historicidade, enquanto um modo de ser temporal do próprio Dasein. O que o Heidegger está dizendo? É porque nós nos mantemos estruturalmente a partir da temporalidade que podemos ter uma história, né? E não o inverso. Não é que somos temporais porque somos históricos. Somos históricos e a história tem a ver com o nosso passado, que nós carregamos conosco. Nós carregamos esse passado conosco, diz o Heidegger, porque somos temporais. Mas a temporalidade é muito mais do que essa nossa história, né? A temporalidade também é a nossa projeção para o futuro, né? E o Heidegger vai considerar que o futuro tem uma importância mais significativa para o nosso modo de ser do que o passado, né? Porque é sempre em relação ao futuro que nós encontramos também o passado.
Em relação àquilo que queremos ser, que o passado se torna significativo mais ou menos, que o passado importa mais ou importa menos, que o passado vai nos viabilizar coisas ou vai nos inviabilizar coisas. Então é também em relação à nossa projeção para o futuro que podemos manter atrás de nós um passado, que pode ser recuperado, ignorado, abandonado, etc. Pula algumas linhas. A historicidade indica a constituição de ser do acontecer próprio do Dasein como tal. Então, a historicidade indica a constituição do nosso acontecer. É porque nós estamos acontecendo que aquilo que nós fomos no passado permanece sempre presente para nós. É isso que o Heidegger vai desenvolver na sequência. É com base na historicidade que a história universal e tudo que lhe pertence historicamente à história do mundo torna-se possível. Em seu ser fático, concreto, situado em um mundo, o Dasein é sempre como e o que ele já foi. Em seu ser fático, concreto, em seu ser no mundo efetivo, o Dasein é sempre como e o que ele já foi. Explicitamente ou não, o Dasein é, e aí o Heidegger está grifando isso, esse é porque tem a ver com o ser do ente que nós mesmos somos. O Dasein é sempre o seu passado e não apenas no sentido do passado que sempre arrasta atrás de si. E desse modo possui como propriedades simplesmente dadas as experiências passadas que às vezes agem e influenciam sobre o Dasein. Então, vejam, o Heidegger está dizendo, nós somos o nosso passado, mas não no sentido de que coisas aconteceram com nós, e essas coisas que aconteceram com nós estão marcadas, estão presentes naquilo que somos hoje, podendo influenciar ou não o nosso presente. É muito mais do que isso que está em vista aqui para o Heidegger. Não, diz ele, não é isso. O Dasein é o seu passado no modo de seu ser, o que significa, grosso modo, que ele, o Dasein, sempre acontece a partir de seu futuro. Aqui parece que as coisas vão começar a ficar confusas. Quer dizer, o Heidegger está dizendo, o Dasein é o seu passado no sentido de que ele acontece a partir do seu futuro. Como assim? Em cada um de seus modos de ser, e por conseguinte também em sua compreensão de ser, o Dasein sempre já nasceu e cresceu dentro de uma interpretação de si mesmo herdado da tradição. E é aqui exatamente que a gente consegue pegar o fio para compreender o que o Heidegger está dizendo com sermos nosso passado, porque nós acontecemos a partir do futuro. Porque o nosso futuro é exatamente algo enviado pelo nosso passado. As próximas frases são decisivas. De certo modo e em certa medida, o Dasein se compreende a si mesmo de imediato a partir da tradição. Lembrem, o Heidegger está dizendo que o ser humano não tem um conteúdo inato. O ser humano não nasce com uma essência pré-definida. Então, aquilo que o ser humano é, aquilo que cada um de nós é, depende do mundo onde estamos inseridos, que vai nos oferecer os parâmetros para que a gente não só compreenda a si mesmo, como também construa a si mesmo. Só que esse mundo onde a gente se compreende, onde a gente se projeta em possibilidades de ser isso, de ser aquilo, de acontecer assim, um assado, esse mundo é o que é em vista do seu passado. Esse mundo é o mundo transmitido pela tradição. Nós nos compreendemos a partir dessa tradição. Quando nós nos projetamos em possibilidades futuras,
essas possibilidades, elas existem no nosso futuro porque elas foram abertas no passado pela tradição, que é a nossa, que é a tradição do nosso mundo. Essa compreensão lhe abre e regula as possibilidades de seu ser. Seu próprio passado, e isso diz sempre o passado de sua geração, não segue, mas precede o Dasein, antecipando-lhe os passos. Gente, eu considero isso de uma força assim, muito, muito poderosa. Permitam que eu leia de novo todas essas últimas linhas aqui antes de fazer um último comentário tentando tornar mais claro tudo isso. O Dasein é seu passado no modo de seu ser, o que significa, grosso modo, que ele sempre acontece a partir do seu futuro. Em cada um de seus modos de ser e, por conseguinte, também em sua compreensão de ser, o Dasein sempre já nasceu e cresceu dentro de uma interpretação de si mesmo, uma interpretação herdada da tradição. De certo modo e em certa medida, o Dasein se compreende a si mesmo de imediato a partir de uma tradição. Então, por isso que aquilo que eu sou, por isso que eu sou o meu passado, porque eu me compreendo a partir de uma tradição, de algo que foi historicamente construído e que chegou até mim. Eu não posso me compreender a partir de bases genuinamente minhas, porque isso não existe. Eu não nasço com os parâmetros a partir dos quais eu posso compreender a mim mesmo. Esses parâmetros são oferecidos pelo mundo. Bom, e esse mundo é um mundo histórico, é um mundo que tem uma tradição. Por isso, o que eu sou hoje, o modo como que eu me compreendo e o modo como eu me projeto para o futuro é dependente da tradição na qual eu estou inserido. As minhas possibilidades são as possibilidades que essa minha tradição, que esse meu mundo oferece. Essa compreensão lhe abre e regula as possibilidades de seu ser. Seu próprio passado, e isso diz sempre o passado de sua geração, não segue, mas precede o Dasein, antecipando-lhe os passos. O nosso passado não é algo que nos segue, está dizendo Heidegger. O nosso passado é algo que está e que nos antecipa o futuro. Vamos colocar aqui alguns exemplos bem práticos e bem imediatos que vão tornar isso claro, lúcido. Que hoje a gente possa ter na universidade mulheres estudando, frequentando um curso de filosofia e qualquer outro curso da instituição, e que as mulheres hoje possam projetar a si mesmas como profissionais em diferentes áreas, como uma professora de filosofia, como uma pesquisadora da filosofia, como médica, como contadora, como administradora, como engenheira, que essas possibilidades estejam no futuro das gerações que nascem hoje, que chegam hoje à universidade. Isso se deve ao nosso passado, a um passado em que algumas mulheres lutaram para ter o direito de frequentar universidades, de trabalhar fora de casa, etc, etc. Então, é esse passado de luta e de conquistas, ele não é algo que está atrás de nós. É algo que está à nossa frente enquanto aquilo que hoje permite que as mulheres vislumbrem a possibilidade de ingressarem numa universidade e seguirem essas diferentes carreiras profissionais. É assim que o passado antecede nossos passos e não apenas nos segue. Né? Da mesma forma, a gente pode dizer que a gente possa hoje se projetar como, pegar uma coisa bem estranha aqui, como um youtuber, por exemplo. Isso é possível porque num passado relativamente recente muitas pessoas trabalharam e desenvolveram, tornaram possível toda essa estrutura tecnológica para que os youtubers possam ser aquilo que eles são, youtubers. Então o passado não é algo que definitivamente está atrás. O passado é algo que determina as nossas possibilidades futuras. Né? Então nós somos o nosso passado porque o passado é o lugar... o Heidegger vai falar em destino em algum momento. Né? O passado ele funciona como um destino porque ele abre as possibilidades que a gente tem no nosso presente para projetar o nosso futuro. Eu acho isso muito, muito significativo. Pulo agora alguns trechos lá num bloco onde Heidegger vai dizer o seguinte:
A interpretação preparatória das estruturas fundamentais do Dasein, em seu modo de ser mais próximo e mediano, no qual ele é, antes de tudo, histórico, há de revelar o seguinte: o Dasein não somente tende a decair no mundo em que é e está, e de interpretar a si mesmo pela luz do que dele emana. Juntamente com isso, o Dasein também decai de sua tradição, apreendida de modo mais ou menos explícito. A tradição lhe retira a capacidade de se guiar por si mesmo, de questionar e escolher a si mesmo. O mesmo se pode dizer, em última instância, sobre a compreensão e sua possibilidade de construção, que lança suas raízes no ser mais próprio do Dasein, isto é, no ser ontológico. Tá, o que tem em jogo aqui? Primeiro, o Heidegger mostra como a tradição como o nosso passado é o lugar onde se decidem as possibilidades, onde se decidiram as possibilidades do nosso futuro. Não que a gente não possa incrementar, tá? E depois a gente vai ter ocasião para considerar isso, né? Como é que pode surgir algo novo, então, se todas as nossas possibilidades foram demarcadas pelo passado? Bom, não é exatamente isso que o Heidegger está dizendo. O Heidegger não está entendendo simplesmente a retomada do passado como uma mera reprodução mecânica daquilo que o passado já foi, né? Mas eu queria me deter um pouco nessa ideia de decair de sua tradição. O que significa decair? Decair é um conceito que bem importante de Ser e Tempo. O Heidegger vai dizer que o ser humano é, de início e na maior parte das vezes, decadente. Significa que o ser humano se envolve nas coisas no mundo, né? O ser humano se entrega às atividades e às tarefas cotidianas e esquece de si mesmo, né? Esquece da responsabilidade que ele tem de construir a si mesmo a partir das suas possibilidades que lhe são mais próprias. Bom, tem essa decadência de si, que é uma decadência no mundo, mas também tem uma decadência da tradição. Como é que a gente pode decair da tradição? É quando a gente deixa de revisitar, segundo Heidegger, as fontes originárias da tradição e se mantém apenas numa reprodução mecânica daqueles traços mais rasos da tradição que chegaram até nós. E aí, por exemplo, a gente se vê lá pelas tantas celebrando datas, feriados, que a gente nem sabe mais porque significa e para nós é apenas mais um dia para ficar em casa, né? Ou a gente acaba reproduzindo determinados comportamentos, né, sociais ou individuais, que a gente não percebe mais o sentido, que a gente não entende por que eles são assim e por que eles surgiram, sim, mas simplesmente porque era assim que as pessoas faziam e era assim que a gente continua fazendo. O Heidegger diz, isso é decair da tradição, né? É manter-se apenas numa reprodução mecânica dos elementos tradicionais que chegaram até nós e que se mantém nessa reprodução vazia na atualidade. Ok. E é em relação a esse comportamento que Heidegger vai propor uma destruição. Já vamos chegar a esse ponto. Avanço mais algumas linhas num bloco que diz o seguinte. Mostrou-se na introdução, no primeiro parágrafo da introdução, diz o Heidegger, que a questão sobre o sentido do ser não somente ainda não foi resolvida, ou mesmo colocada de modo suficiente, como também caiu no esquecimento, apesar de todo o interesse que há atualmente pela metafísica. A ontologia grega e sua história, que ainda hoje determina o aparato conceitual da filosofia, através de muitas filiações e distorções, é uma prova de que o Dasein se compreende a si mesmo e compreende o ser em geral a partir do mundo, ou seja, a partir de uma tradição conceitual, linguística que foi sendo repassada ao longo dos séculos e que chegou até hoje. É isso que o Heidegger está dizendo da força que tem a tradição. Aqueles conceitos, aquelas questões que foram colocadas no início, elas foram sendo repassadas, recalchutadas, em alguns casos distorcidas, e chegaram até hoje, e são elas que hoje influenciam o modo como a gente compreende a realidade em geral, e compreende a nós mesmos como elementos dessa realidade. Pois bem, avanço mais algumas linhas. Caso a questão do ser deva, então, adquirir a transparência de sua própria história, diz o Heidegger, é necessário, então,
que se abale a rigidez e o enrijecimento de uma tradição petrificada e se removam os entulhos acumulados. O que seria uma tradição petrificada? É uma tradição onde aqueles conceitos originários, que eram poderosos e que eram significativos, foram sendo aos poucos enrijecidos, esvaziados, e deles a gente mantém apenas uma casca, né? E que chega até nós, mas ainda assim pautam a nossa compreensão nos dias atuais. Então é preciso primeiro abalar a rigidez desses conceitos, que vêm de uma tradição longa, e o enrijecimento deles também, e remover os entulhos acumulados, ou seja, todas as distorções, todas as incompreensões que nessa longa história de desenvolvimento de uma problemática foram se acumulando. Entendemos essa tarefa como destruição do acervo da antiga ontologia, legado pela tradição. Deve-se efetuar essa destruição seguindo-se o fio condutor da questão do ser, até chegar às experiências originárias em que foram obtidas as primeiras determinações do ser, que desde então tornaram-se decisivas. O Heidegger vai trabalhar muito com essa perspectiva de que o modo como algo inicia vai marcar toda a sequência desse seu questionamento, porque ali se estabelece uma direção, né? E as transformações posteriores, elas não têm como se descolar muito radicalmente disso, e elas avançam a partir desse sentido mais originário. É por isso que a gente pode dizer em termos bem amplos que o Ocidente é fundamentalmente grego, né? Porque o nosso modo de pensar, o nosso modo de encarar a realidade, por mais que tenha se modificado ao longo dos séculos, ele ainda conserva um modo de proceder originário, um modo de perguntar, um modo de se entender que é grego, o que foi introduzido pelos gregos, e que desde então veio se conservando a partir de certas recalchutagens, vai dizer o Heidegger. O parágrafo seguinte, na continuação, é muito importante, porque aí o Heidegger vai explicar o que ele entende pela tal da destruição do acervo da ontologia tradicional. Leio. Essa comprovação da proveniência dos conceitos ontológicos fundamentais, mediante uma exposição investigadora de suas respectivas certidões de nascimento, nada tem a ver com uma relativização das perspectivas ontológicas. Isso é importante. O Heidegger vai dizer, destruir não significa simplesmente tornar menos importante e relativizar a história da ontologia ou as perspectivas que foram construídas ao longo do tempo. A destruição também não tem o sentido negativo de arrasar a tradição ontológica. Marquem bem essa frase, vou repetir. A destruição também não tem o sentido negativo de arrasar a tradição ontológica. Não é disso que se trata. Ao contrário, diz o Heidegger, ela deve definir e circunscrever a tradição em suas possibilidades positivas. E isso quer sempre dizer em seus limites, tais como de fato se dão na colocação do questionamento e na delimitação assim presignada do campo de investigação possível. Quer dizer, essa destruição da tradição ontológica, que a gente deve entender como uma desconstrução do pensamento ontológico, partindo da atualidade e vendo o que nos pensadores atuais permanece não problematizado e como eles herdam isso de filósofos e pensadores anteriores, e como esses também deixaram de problematizar determinados aspectos, pegando isso pronto de outros, até chegar lá nos gregos, né? Que foram os primeiros que colocaram determinados pressupostos para o desenvolvimento do pensamento, e mesmo lá alguns desses pressupostos não foram problematizados. E mesmo não tendo sido problematizados, eles foram repetidamente assumidos pela tradição posterior. Esse é o movimento da destruição. É investigar o que permaneceu não problematizado na ontologia tradicional. Que teve conquistas, obviamente, que foi muito significativo em diferentes aspectos. Mas o que interessa para o Heidegger é mostrar os limites de todas as investigações ontológicas prévias, né? Mas ao mesmo tempo em que você faz essa desconstrução para também apontar os limites, de onde até onde a investigação se manteve,
e também pode avançar, também é possível, por meio dessa desconstrução, recuperar a força, né, desses pensamentos originários, né, devolver a eles toda a dimensão que eles tinham originariamente. Negativamente, diz o Heidegger, a destruição não se refere ao passado. No sentido, bom, se quisermos pensar a destruição como algo ruim, destrutivo, nesse sentido mais vulgar, aniquilador, esse aspecto não diz respeito ao passado. Essa aniquilação não é algo que vai afetar o pensamento do passado, as conquistas do passado. O que ela vai afetar, então? A destruição não se refere ao passado. A sua crítica volta-se para o hoje e para os modos vigentes de se tratar a história da ontologia. Quer esses modos tenham sido impostos pela doxografia, quer pela história da cultura ou pela história dos problemas. Em todo caso, a destruição não se propõe a sepultar o passado em um nada negativo. Pessoas, gravem bem essas frases, que é o que o Heidegger está dizendo textualmente. Não se trata de aniquilar e de fazer pouco caso do passado, né? Vou ler de novo a última frase desse bloco. Em todo caso, a destruição não se propõe a sepultar o passado em um nada negativo, tendo uma intenção, pelo contrário, positiva. Sua função negativa é implícita e direta. Então, a destruição tem mais a ver com recuperar e devolver a força ao pensamento originário, né? Recuperando também, obviamente, os seus limites. E ela só se torna crítica num sentido negativo em relação ao modo como nós hoje lidamos com a tradição, né? Porque esse movimento para o passado, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que o modo como nós pensamos hoje, ele é tributário, ele é dependente, ele está associado ao modo como gerações anteriores pensaram, né? E o modo como as gerações anteriores pensaram é tributário, é dependente de gerações que os antecederam. Heidegger está falando no contexto filosófico, a gente pode pensar isso num sentido cultural mais amplo, né? O modo como pensamos hoje é direcionado por determinadas visões de mundo que foram sendo historicamente construídas. Retornar ao lugar onde essas visões de mundo foram constituídas nos permite ver exatamente isso, que elas foram constituídas em determinado momento. E isso para o presente é muito forte, porque isso faz com que a gente entenda que essas visões de mundo elas não são naturais, elas não são necessárias. O modo como nós compreendemos as coisas hoje, sendo dependendo de uma certa visão de mundo que tem uma origem histórica, ela poderia ser diferente. Esse é o aspecto negativo da destruição que afeta o presente. Ela nos faz mudar a nossa relação em relação ao passado. Ela faz com que a gente deixe de considerar aquilo que vem do passado como sendo necessário, como sendo natural, como sendo o único jeito possível das coisas serem. A destruição, então, faz com que a gente olhe para o passado como o lugar onde foram moldadas determinadas visões, determinados conceitos, determinadas perspectivas que chegaram até nós e hoje moldam a nossa compreensão do mundo. Se a gente entende esse processo histórico, a gente também se torna mais livre, né, para agir criativamente em relação a ele, né? Por isso que a relação autêntica com o passado, diz Heidegger, é uma relação libertadora para o presente, né? Avanço mais algumas linhas. Como é que, filosoficamente, qual que é a orientação de Heidegger, qual que é o fio condutor dessa destruição da história da ontologia? É o conceito de tempo, né? E isso está dito ali na sequência. De acordo com a tendência positiva da destruição, deve-se perguntar de saída se e até onde, no curso da história da ontologia, a interpretação do ser está tematicamente articulada com o fenômeno do tempo, e até onde a problemática da temporalidade, aqui necessária, foi e poderia ter sido elaborada em princípio.